Graça e paz, amados. Estamos falando essa semana sobre temor do Senhor. Como é importante a gente entender o que é o temor do Senhor. Vou ler novamente a definição. É a consciência de que a presença, a majestade e a glória e os propósitos eternos de Deus são mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, isso é uma definição do que é temor ao Senhor. Agora, quando a gente vê que o temor é algo que precisa ser praticado, é uma prática que nós temos que ter em relação ao temor do Senhor. Então, olha o que diz o Salmo 111, o verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Ou seja, temer ao Senhor é o saber, é a consciência, é o entender, mas também é colocar esse entendimento em prática. Muito simples da gente entender isso. O coração se torna sensível e comprometido a andar com Jesus em humildade e submissão. Então, quem teme a Deus não tem problema nenhum em obedecer a palavra de Deus. Quem teme a Deus entende que a santidade, a palavra do Senhor é mais importante do que a minha palavra, do que a minha vontade, do que os meus desejos. Então, a gente acaba honrando aquilo que Deus honra. O que me faz um discípulo temente ao Senhor quando eu honro aquilo que Deus honra. Por exemplo, Deus honra a família, então eu honro a família. Deus honra a igreja, então eu honro a igreja. Deus honra a sua palavra, então nós honramos, obedecemos, nos submetemos à sua palavra. Deus abomina a idolatria, então nós abominamos a idolatria. Deus abomina qualquer tipo de pecado, então nós abominamos, aborrecemos ao pecado. Agora, o discípulo de Jesus reprova o que Deus reprova e honra o que Deus honra. Isso é temer ao Senhor. Então, às vezes, muitas coisas as pessoas querem consertar de forma superficial. Por exemplo, se eu trair a minha esposa, o que eu fiz? Eu desonrei o meu casamento. Então, muitas pessoas erram ao consertar e acabam não consertando, porque acham que o pessoal tem que consertar com a minha esposa e, ok, tá certo. Não. Tudo que nós quebramos de honra com o Senhor também tem que ser consertado com o Senhor. É importante que eu compreenda isso. Eu preciso consertar com quem eu traí, com quem eu falei mal, com quem eu fiz algo para lesar, preciso consertar, mas preciso consertar com Deus. Eu desonrei algo que Deus honra. Então, às vezes o conserto fica pela metade e o diabo continua com legalidade para entrar e destruir. Então, muitos casais acham que só consertando entre si está ok. Não, precisa ser orado. Senhor, eu desonrei aquilo que tu honra, me perdoa, restaura isso sobre a minha vida. Usei esse exemplo, mas isso dá para aplicar em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos entender isso. E o inimigo não terá mais força, legalidade para tentar nos destruir e nos levar a desonrar outras coisas que Deus honra. É tão importante isso. A prática da honra, a prática do temor nos leva a honrar o Senhor. E é algo que nós temos que praticar todo dia. Hoje é dia de praticarmos o temor do Senhor. Que Deus nos abençoe para que no final desse dia sejamos aprovados em honrar tudo que Deus honra e abominar tudo que Deus abomina. Que Deus te abençoe.